Fluminense tem boa notícia para a partida de amanhã contra o Atlético Paranaense. Vai ter algumas novidades relacionadas para esse jogo. Além disso, tem jovem de Xerém de saída do clube e também clubes europeus, no plural, interessados por destaque tricolor. Isso e muito mais a gente vai falar nesse vídeo aqui, então desde já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, vamos falar e muito do Flusão. Esse vídeo é um oferecimento da Betano. O Brasileirão é Betano, a Central Fluminense também. A principal casa de apostas do Brasil é parceira aqui do canal. Então jogue sempre com responsabilidade, lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. Tem moleque de Xerém de saída do Fluminense. Quem traz essa informação para nós é o portal Xerém Stuff, que cobre as categorias de base do tricolor. De acordo com eles, o zagueiro Rodrigo Bringel, que foi campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil Sub-17, junto ali com a Esquadrilha 07, se despediu do Fluminense. Ele estava aqui emprestado pelo Goiás, né, lá de Goiás, e o Fluminense acabou não exercendo a sua opção de compra. Ele vinha sendo titular, né, na equipe ali do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, mas recentemente acabou perdendo um pouco de espaço, perdeu a posição e com o fim do seu vínculo, o Fluminense optou por não comprar o jogador em definitivo. Então ele se despede do Flusão com esses dois títulos, fazendo parte dessa geração tão vitoriosa do tricolor. Teremos novidades na lista de relacionados do Fluminense para a partida contra o Atlético Paranaense amanhã. Eu acabei de comentar do Rodrigo Bringel, de saída do Fluminense, zagueiro da Esquadrilha 07. A gente vai ter 3 jovens jogadores dessa equipe sendo relacionados para essa partida de amanhã. O GE trouxe para a gente a informação de que a dupla Isaac e Riquelme, promessas do Sub-17 tricolor, vão ser relacionados para essa partida, viajaram com o clube ontem para esse jogo. Vai ser a primeira vez, né, que eles vão ser relacionados a um jogo do profissional do Fluminense, e além deles, a gente vai ter o Wallace Davi também, que é o volante dessa Esquadrilha 07. Ele já foi relacionado outras vezes, em outros jogos do Fluminense já foi relacionado, vai voltar a ser relacionado também nessa partida. Então o Fluminense levando a molecada para esses jogos. Quem traz também uma outra informação sobre os relacionados é o Dedé Onelei, lá da Web Rádio Fluminense, e ele traz pra gente que, além do Wallace Davi, do Riquelme e do Isaac, o João Neto vai ser relacionado também. Então, John Kennedy segue de fora, ficou fora da última partida, segundo o Fluminense, por dores na coxa, segue de fora. O João Neto vai ser relacionado para essa partida contra o Atlético. A gente vai ter esses reforços por um lado, por outro, a gente tem algumas ausências, tá? O Marquinhos, por exemplo, não será relacionado para essa partida. De acordo com o próprio Dedé Onelei, ele já até se despediu dos companheiros de Fluminense, não fica no clube para 2025. Lembrando, né, ele está emprestado aqui pelo Arsenal, a opção de compra é lá na casa dos 50 milhões de reais. O Fluminense não vai exercer, ele já até se despediu, portanto não joga mais com a camisa do Fluminense. E também quem vai ser desfalque é o atacante Keno. Não viajou lá para o Paraná e não vai enfrentar o Atlético Paranaense. Até por isso abre esse espaço na relação para Riquelme, Felipe e Isaac aparecerem, né? Finalmente o Fluminense botando essa molecada para ser relacionada, mas aqui cabe uma leve corneta, sim, claro, tá? Nesse momento de desespero, aí os moleques surgem, né, para serem relacionados, um momento de grande pressão, de muito desespero. Não acho que seja o melhor momento para relacioná-los, mas enfim, antes tarde do que nunca, não devem ser titulares, no máximo ali entrar no segundo tempo, ganhar alguns minutos. O Wallace Davi, por exemplo, já foi relacionado algumas vezes, mas não fez a sua estreia ainda, né? Não chegou a entrar em campo ainda e jogar, então é algo que é mais ali para se ambientar, mas acho que esse trabalho poderia ter sido feito um pouco antes ali, de já dar um pouco mais de rodagem para esses garotos, quem sabe nos ajudar nessa reta final. Enfim, toda a sorte do mundo para eles nesse desafio, nessa possível primeira partida como profissionais do Fluminense. Outra informação, uma boa notícia que o Fluminense tem é sobre o Paulo Henrique Ganso. O Daniel Lelei confirmou que ele vai para o jogo, está relacionado, está recuperado. Também antes o João Brandão já tinha trazido essa informação. A gente lembra que o Ganso saiu no jogo contra o Criciúma ainda no primeiro tempo com dores na lombar, mas ele acabou já se recuperando e vai estar à disposição do Mano Menezes nessa partida tão importante para o Fluminense. A gente precisa de força máxima, né? Já tem o Keno de fora, o Marquinhos, acho que nem conta, né? Um jogador que não vinha sendo muito utilizado, ele entra no último jogo contra o Criciúma muito mal, por sinal, então
mas ter o Paulo Henrique Ganso à disposição inteiro ali, Cauã Elias, a gente vai precisar muito dele, o próprio John Arias, são peças que vão precisar, a gente vai precisar muito dessas peças para conseguir um bom resultado nessa partida. E tem outros clubes europeus interessados em contratar jogador do Fluminense. A gente vai conversar bastante sobre isso ao longo desse vídeo aqui, mas antes deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral pra galera tricolor ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que tá aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Francisco Viana, de Apodi, no Rio Grande do Norte, pro Manuel, de Guarapari, no Espírito Santo, pro Vaguinho, de Resende, pro Edinaldo, de Juiz de Fora, pro Damata, de Petrópolis, pro Jorge de Encarnación, lá no Paraguai, e pro Marcos de Souza, aqui do Rio de Janeiro. Um abração pra galera tricolor ligada aqui na Central, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve e cite o seu nome? Comenta aqui embaixo falando o seu nome e de onde você tá nos assistindo. Combinado? Então vamos falar dessa informação importante. Quem traz pra gente é a Itatiaia, falando sobre a situação do meia-atacante John Arias. A gente sabe que o Arias atrai um interesse muito forte do Cruzeiro. O Fernando Diniz é o técnico lá, pediu a sua contratação. O Cruzeiro agora tá com dinheiro, depois que o Pedrinho Lourenço comprou a SAF, mas o Fluminense não vai liberar o John Arias para nenhuma outra equipe do futebol brasileiro. Então o maior interessado continua sendo o Galatasaray da Turquia. Inclusive houve informação vindo de lá, que a gente trouxe aqui no canal também, de que o John Arias já estaria acertado com o clube turco, falta apenas os detalhes entre Fluminense e a equipe, né? Saber os valores ali na negociação, mas o John Arias já teria topado a proposta salarial do Galatasaray. Só que a Itatiaia dá conta de que existem outros clubes europeus que aparecem nesse jogo agora, nessa negociação, tentando, né, fazer com que o John Arias seja contratado por eles e não pelo Galatasaray. A reportagem não divulgou essas equipes, mas divulgou que há esse interesse. Não é apenas o Galatasaray entre os clubes europeus interessados no John Arias. Vale lembrar, né, na janela do meio do ano, teve interesse do Girona, da Espanha, era a principal proposta pro John Arias em si, né, a que ele mais queria aí era a do Girona, até porque o Girona joga a Champions League nessa temporada. Também teve o interesse do Zenit da Rússia, essa o próprio John Arias recusou, ele não tem vontade de jogar lá no futebol da Rússia. A gente sabe, né, que os clubes russos não estão disputando Champions League, não estão disputando nenhuma competição continental devido ao conflito com a Ucrânia, foram banidos ali da UEFA, então não estão disputando esses torneios. Aí o John Arias não acha interessante jogar lá. Mas também já houve uma sondagem mais para o começo do ano passado de Nice da França, interessado no John Arias, enfim. Então alguns clubes, né, ele vem atraindo esses clubes europeus naturalmente, né? É o principal jogador do Fluminense tecnicamente, embora os últimos 2 jogos eu não tenha gostado, mas ele é o principal jogador do Fluminense, é um jogador de seleção colombiana. A Colômbia fez uma campanha muito interessante na Copa América desse ano, foi vice-campeã, e o John Arias foi sim um dos principais nomes. Então a Itatiaia traz pra gente essa informação de que ele tá atraindo esse interesse de outros clubes da Europa, além do Galatasaray. Cabe a nós ficar de olho em saber qual vai ser o modelo de negócio que o Fluminense vai fazer. Me parece inevitável que o John Arias deixe o Fluminense no final da temporada. É o desejo do jogador, isso já ficou muito claro. O próprio Mário Bittencourt já falou em coletiva que manteve ele no meio do ano. Foi até uma pedido do Mano Menezes, né, para tentar salvar o Fluminense do rebaixamento. Mas, né, em janeiro dificilmente o John Arias fica aqui. Para o Cruzeiro ou outro clube brasileiro, a gente sabe que ele não vai, mas tem esse destino na Europa. O Galatasaray surge muito forte, mas tem outras equipes querendo aparecer. Vamos ver quanto que o Fluminense vai abocanhar. A gente lembra, o John Arias tem contrato com o Fluminense até 2026, só que o Fluminense só tem 50% do seu passe. Então, no caso de uma venda, o Fluminense receberia metade do valor da negociação, o que acabaria fazendo com que esse valor não fosse tão alto para os cofres do tricolor, tá certo? Essas são as informações que eu queria trazer para você, tricolor, nesse vídeo aqui. Desde já, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Deixa um comentário aí. Você acha que o Fluminense consegue manter o John Arias para 2025? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.